Olá, hoje nós vamos estudar uma passagem dos Evangelhos, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 12. Mas antes de nós lermos essa passagem, eu gostaria de frisar que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Eu acredito que a palavra de Deus foi inspirada verbalmente, que não só os conceitos, as ideias foram inspiradas pelo Espírito Santo, mas também as palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo, inspiração verbal. Creio que na inspiração plenária, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, foi inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é infalível, não nos conduz ao erro. A palavra de Deus é inerrante. Embora a palavra de Deus não tenha sido escrita em linguagem científica, não tinha como propósito na história, geografia e ciências, não há erros históricos, não há erros científicos, geográficos, éticos, nada. Na palavra de Deus não há erros. A palavra de Deus é suficiente para salvar todo aquele que crê que o Senhor Jesus é Salvador e aceitá-lo como Salvador pessoal. E é suficiente também para a nossa santificação, para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. E é suficiente para nós conhecermos a Deus cada vez mais pelo estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus, ela tem autoridade objetiva. A palavra de Deus tem autoridade absoluta para nossas vidas. É a nossa única regra de fé e prática. E há evidências suficientes externas, como por exemplo a arqueologia, e internas, para nós sabermos, compreendermos, entendermos que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos para o nosso texto agora, então, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Mas vamos ver o versículo anterior, que é Marcos capítulo 1, versículo 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Quer dizer, Jesus havia feito milagres, e tinha ensinado em muitos lugares, tinha operado muitas coisas, né? E Deus quis que esse texto fosse registrado. Versículo 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Quer dizer, ele estava tão famoso, tão conhecido pelos seus ensinos, pelos milagres, expulsão de demônios, que é só alguém, uma cidade ficar sabendo que ele estava em algum lugar próximo ali, todo mundo ia para o lugar lá. E nós vemos aqui no versículo 1 do capítulo 2, que Jesus entrou novamente em Cafarnaum e o povo ouviu falar que ele estava em casa. Mas quem é aqueles que foram se aproximar da casa onde Jesus estava ensinando? Vamos abrir Lucas capítulo 5, versículo 15 e 17. Lucas capítulo 5, versículos 15 e 17. Versículo 15. Todavia, Lucas capítulo 5, versículo 15. Todavia as notícias a respeito dele, quem? Jesus, se espalharam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, vejam, multidões para ouvi-lo, e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estava lá em Cafarnaum, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Interessante aqui, então Jesus estava em uma casa, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, e a multidão se aproximou, e havia tanta gente, que eu acredito que até nas janelas, na porta, que não podia entrar mais ninguém. E a casa, por dentro, devia a sala, lá devia estar super lotada. Além do povo normal que afluiu para lá, ainda estavam lá também quem? Aqui fala, versículo 17, que estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Quer dizer, os grandes líderes religiosos
somente no caso aqui, os escribas, os doutores da lei, que conheciam muito a lei, vieram de várias partes da nação. E eles não foram lá porque eles acreditavam que Jesus fosse o Messias, ou foram lá para ouvir suas palavras, ao contrário. Eles ouviram falar das curas, ouviram falar dos ensinamentos de Jesus, e foram lá com o espírito crítico para examinar exatamente o que ele estava falando. Inclusive para verificar se ele ia cair em contradição, ou podiam até acusá-lo de herege ou coisa parecida, né? E talvez estivesse preocupado. Quem é esse jovem que anda curando pessoas, milagres são feitos por ele, e tem alguns ensinamentos diferentes do que a nossa tradição ensina? Vamos lá para verificar como é que nós podemos lidar com esse jovem pregador. Por isso que eles foram lá, com o espírito crítico. Voltemos lá para o nosso texto de capítulo 2 de Marcos. Marcos capítulo 2. Então, lá, ali no povo, que se aproximou da casa para ouvir algumas pessoas, né? Havia uma grande quantidade de fariseus, de escribas, que foram lá para verificar. Foi uma comissão lá para verificar qual era de Jesus. Tá? E estavam realmente decididos a atrapalhar o ensinamento dele, né? Então, voltemos para o nosso texto de Marcos capítulo 2, versículo 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Veja bem, tanta gente, a sala lotada, nas janelas devia ter gente, nas portas também, a multidão queria ouvir, estava a fome de Jesus, né? E ele despregava a palavra. Ele estava fazendo o que lá? Pregando a palavra de Deus. Versículo 3. Vieram alguns, antes disso, dar prosseguimento, dentro da nossa informalidade, né? Que gosta de falar assim. Talvez você que é crente há muitos anos, que já leu a Bíblia várias vezes, comente, mas, puxa vida, falar de uma passagem que Jesus curou uma pessoa, mas não, é muito simples. Eu leio a Bíblia há muitos anos, e eu acho que já li tantas vezes essa passagem de Marcos aqui, que não tem nada para me acrescentar. Então tem algumas pessoas que acham que já conhecem de uma maneira tão exaustiva a palavra de Deus, principalmente textos dos evangelhos, que acham que não tem nada mais que possa ter utilidade para a sua vida espiritual. Acho que não tem nenhuma aplicação, não é verdade. Nenhum de nós podemos dizer que chegamos a um ponto que esgotamos tanto na leitura e no conhecimento dos evangelhos, principalmente, que não tem nada para a nossa vida. E nós, durante a exposição do texto, você vai verificar que esse texto é muito rico, tem muitas coisas. O que pode parecer uma passagem simples, mas é aí que você vai verificar como o texto é importante. E aqui diz o seguinte, que ele estava pregando, casa lotada, os fariseus e os escribas, ou doutores da lei, estavam lá observando tudo e verificando o que queria falar, para ouvir o que queria falar. Versículo 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles. Então, um paralítico, juntamente com os 4 amigos, ficaram sabendo que Jesus estava naquele local. E os 5 criam que ele era o Messias e criam que ele tinha poder para curá-lo, no caso do paralítico. E os 4 amigos levaram o paralítico até lá para ver se Jesus podia curá-lo. Mas chegaram e encontraram um grande obstáculo. Qual era o obstáculo? Pessoas na porta, multidão, não tinha como. O que eles fizeram? Versículo 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, quer dizer, não podiam entrar pela porta, nem pela janela, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto abaixaram a maca. Naquela época, nas casas, havia uma escada externa em que a pessoa podia chegar até o telhado. O telhado era plano, ele era composto de barro, palha, folhas, enfim, uma série de uma série de materiais, e era plano. E o que eles fizeram? Versículo 4 no final. Remover a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca. Então eles calcularam mais ou menos onde Jesus estava ensinando e baixaram talvez com algumas cordas. E naturalmente as pessoas que estavam lá próximas de Jesus ajudaram ao paralítico descer até próximo onde Jesus estava.
removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que ele estava deitado o paralítico. Imagina a cena, Jesus está pregando, ensinando, grande multidão, o pessoal estava ligado ali, os críticos de Jesus, os incrédulos, fariseus e escribas, todo mundo ouvindo o que ele estava dizendo. De repente, há um barulho, todo mundo olha para o alto, um buraco lá no telhado, a telha foi removida lá, e de repente, por umas cordas, os 4 amigos dão um jeito de descer o paralítico bem próximo onde Jesus estava. Naturalmente, as pessoas ajudaram o próximo, né? E devia estar deitado lá. Uma coisa interessante, Jesus não repreendeu os 4 amigos pelo fato de eles interromperem a pregação dele. Ele não ficou irritado, você verifica aqui, ele não ficou aborrecido. Ao contrário, ele parou a pregação que ele está fazendo para dar atenção aos 4 e ao paralítico que foi trazido pelos 4. E se você observar bem os evangelhos, Jesus sempre foi muito acessível. Ele nunca ficou aborrecido, nunca confrontou, nunca repreendeu ou ficou chateado, irado, nada. Pelo fato de ele estar pregando, de repente um paralítico aparece como esse, ou um cego gritando, ou leproso pedindo ajuda, ou seja quem for. Ao contrário, vale a pena você ler os evangelhos observando o modo de Jesus agir. Não só os seus ensinamentos, seus milagres, suas curas, expulsão de demônios, mas comece a reparar a maneira como ele tratava as pessoas, demonstrando bondade, misericórdia, compaixão, graça, amor. Exatamente aqui no caso, ele interrompe, não dá bola para a torcida e agora a atenção dele é voltada para o paralítico. Versículo 5. Vendo a fé, quem vendo? Cristo vendo a fé que eles tinham, eles quem? Os 4 amigos do paralítico, porque o paralítico não foi levado à força lá. Naturalmente ele concordou em ser levado porque ele cria que Jesus tinha poder para curá-lo. E a intenção deles era a cura do paralítico, do amigo, né? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Imagina o impacto dessas palavras de Jesus, porque todo mundo estava esperando que ele fosse o quê? Curá-lo. Se a multidão que estava acostumada a ver as curas de Jesus, seja os 4 amigos. E o próprio paralítico também. De repente Cristo olha para a fé deles e diz para o paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Lógico que tinha necessidade da cura, mas Cristo viu a parte principal, o lado espiritual. E tudo dá a entender aqui que a causa da enfermidade dele, da paralisia dele, era pecado na vida dele. Então Cristo já foi direto na causa. Além de querer aproveitar a oportunidade, somente diante dos escribas e fariseus lá, mostrar que ele é Deus, o Deus manifestado em carne, o Deus homem. E aqui ele diz o quê? Filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Até lemos lá em Lucas, né? Estavam os fariseus e os mestres da lei. Estavam lá, observando tudo o que estava acontecendo. Eles estavam pensando que só iriam ouvir o ensinamento de Jesus se havia alguma heresia para acusar de herético, alguma coisa lá, né? E até sujeitá-lo à morte. Mas nunca esperaram que Jesus ia falar uma frase dessa: filho, os seus pecados estão perdoados. Eles estavam ali sentados, ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Quer dizer, eles não verbalizaram, não comentaram alto, estavam pensando: por que esse homem fala assim? Interessante essa expressão, né? Por que esse homem, quer dizer, a própria maneira deles falarem demonstrou desprezo para com a pessoa de Jesus. Desprezo. Quer dizer, era um simples homem que estava ensinando lá, possivelmente um herético, um ignorante que não era rabino, não era nada, nunca estudou as leis, né? Estava ali e jamais creram que ele fosse o Messias. E com o espírito crítico, coração fechado, endurecidos, eles falaram o quê? Por que este homem fala assim? Quer dizer, eles pensaram isso, né? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Na verdade, o que eles falaram aqui era verdade. De acordo com o conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento, só Deus tinha autoridade e poder para perdoar pecados. Até aí está certo. E é verdade também que qualquer homem
que tivesse a ousadia de falar que estava perdoando o pecado de alguém, era alguém que estava blasfemando, porque estava se fazendo Deus. Mas o erro deles foi exatamente este: atribui a blasfêmia à pessoa de Jesus. Eles que eram estudiosos da lei, eles sabiam que havia várias profecias, entre outras coisas, que o Messias, quando viesse na época, na ocasião, de acordo com a determinada por Deus, ele ia fazer milagres, ia curas, uma série de coisas. E se eles olhassem o que as profecias falavam e comparassem com o que Jesus estava fazendo ali nos ensinamentos, ele estava expulsando demônios, operando milagres extraordinários, curando pessoas, eles saberiam que ele era o quê? O Messias. Mas eles estavam cegos, endurecidos. E o que acontece aqui? Eles não aceitaram ele como Messias. Inclusive estavam pensando, esse homem está blasfemando, talvez até quisessem propor que ele fosse apedrejado até, né? De uma maneira sumária até, né? Mas Jesus, o que ele fez? No versículo 8, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: o que eu quero chamar a atenção aqui? Cristo demonstrou que ele é onisciente. Ele sabia exatamente o que eles estavam pensando. Eles jamais podiam esperar que fossem confrontados. Cristo deu uma dura neles ali, baseado no conhecimento que ele tinha do que eles estavam pensando. Então Cristo mostrou um atributo dele. Qual que é o atributo dele? Mostrou o atributo da onisciência. Conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras, né? Então ele conhece tudo, ele sabia inclusive o que estava no coração. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Imagina, eles estavam esperando, né? Que eles nem chegaram a verbalizar, com medo totalmente da multidão, né? Se falasse algum mal sobre a pessoa de Jesus, né? Versículo 9, e Jesus fala para eles: que é mais fácil dizer? Ele não disse que é mais fácil fazer. Por isso que as palavras são importantes, hein? Jesus não falou para os incrédulos, escribas e fariseus. Ele não disse o que é mais fácil fazer, mas o que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua maca e ande. De acordo com a visão dos fariseus e dos escribas, era mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, porque não tinha como alguém verificar se os pecados foram perdoados ou não. Não tinha. E para eles era mais fácil isso. Mas Jesus disse que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados são perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande. Na verdade, as duas coisas eram impossíveis para o homem. Tanto o homem não tem autoridade e poder para perdoar pecados, como o homem não tem poder e autoridade para curar um paralítico. Na verdade, as duas coisas são fáceis de dizer, mas difíceis de realizar. Porque assim como ninguém podia constatar se os pecados foram perdoados do paralítico, também se Jesus dissesse para o paralítico: levanta, toma tua maca e ande, e ele continuasse no chão paralítico, e todos iriam constatar o quê? Que ele era um mentiroso e que ele realmente é um falso curador, né? Mas por isso Jesus falou para eles. Agora Jesus, depois que fez essa pergunta, depois que confrontou os incrédulos lá, no versículo 10 nós vemos: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra. Essa expressão Filho do Homem aparece umas 80 vezes nos 4 evangelhos. Mas como é que surgiu essa expressão Filho do Homem? Vamos lá em Daniel capítulo 7, versículo 13. Profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Versículo 13 de capítulo 7 de Daniel: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem. Está falando de Cristo, hein? Pré-encarnado, hein? Vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião. Que ancião que é? Deus Pai. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Versículo 14. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. E todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adorarão. Está falando de Cristo, hein? Filho do homem. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então, a primeira vez que aparece a expressão o Filho do Homem foi exatamente aqui, e foi daqui que
esse nome foi aplicado ao Messias. Vamos voltar lá para Marcos capítulo 2. Então esse título, o Filho do Homem, fala da perfeita humanidade de Cristo. É um título messiânico, é o título que Jesus mais gostava de usar para si mesmo, Filho do Homem. E ele disse aqui que ele tinha autoridade, ele quis dizer que tinha autoridade, mas não só autoridade dos lábios, não só autoridade falando, porque se ele só falasse e não demonstrasse, ele não ia conseguir nada. Mas para mostrar que ele tinha autoridade, tinha poder e uma evidência, uma prova de que ele era o Messias, o Deus homem, o Deus manifestado em carne. O que ele fala aqui? Versículo 10. Mas para que vocês saibam, está falando somente para os incrédulos, hein? Que o Filho do Homem, quer dizer, o Messias, aquele que tem a perfeita humanidade, tem na terra autoridade e poder, naturalmente, para perdoar. Veja que interessante, hein? Autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Então ele quis dar uma prova palpável que testemunhas oculares poderiam observar, sejam os incrédulos, fariseus e os doutores da lei que estavam presentes, sejam pessoas da multidão lá que estavam observando tudo. Então, para mostrar que ele é Deus, é o Messias, ele estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Ele falou: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: e eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Se ele fosse um falso profeta, um mero milagreiro falso, ele ia cair no ridículo ali, né? Porque não ia acontecer nada e ia ser horrível para ele. E nem ninguém ia prestar atenção na continuidade da sua pregação. O que aconteceu? Ele se levantou, ele quem? O paralítico. Ele se levantou, pegou a maca, imagina a cena, hein? O homem, depois de tudo que aconteceu, né? Desceu lá do forro, ele estava deitado no chão, de repente ele se levanta, talvez num pulo só, pegou a maca dele, o que ele fez? E foi para casa. Imagina o impacto que isso causou nos incrédulos e na multidão que estava observando tudo lá. Mais um atributo de Cristo, para você que acha um simples texto, que não tem nenhuma aplicação, além de demonstrar que ele é onisciente, sabe todas as coisas, sabia o que eles estavam pensando lá, ele demonstrou poder, onipotência. Só falou o que aconteceu e ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Que coisa interessante, hein? Então demonstrou dois atributos. Até agora aqui, qual foi? Que ele tinha onipotência e onisciência. E demonstrou que é Deus também. Se os próprios escribas estavam pensando em sua mente, e também os fariseus, que só Deus tinha autoridade para perdoar pecados, ele demonstrou aqui o seguinte: que ele é Deus manifestado em carne, era o Messias, e que não só tinha autoridade para curar o paralítico, mas que ele tinha autoridade e poder para perdoar pecados. Quer dizer, se ele evidenciou que ser o Messias, ser Deus, ter poder curando o paralítico, isso é uma evidência de que realmente o paralítico foi perdoado dos seus pecados. E qual foi o resultado disso? Versículo 12, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos, quer dizer, ficaram impactados, atônitos, ficaram perplexos, ficaram até sem ação, incrédulos e aqueles que criam nele como Messias. Que diz aqui? E ele se levantou e pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram. Imagina, o paralítico se levanta, pega a maca e vai andando, as pessoas que estavam ali na porta se afastaram, impactados também, para que ele pudesse ir para a sua casa. Imagine que cena. E todos atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Glorificaram a Deus, nunca vimos nada igual. Agora vamos abrir a passagem lá de Lucas, capítulo 5, versículo 25. Lucas fala da mesma situação. Lucas 5, 25. Lucas 5, 25. Vou ler o 24 para recordar que nós vimos agora há pouco, lá em Marcos, né? Versículo 24 de Lucas, capítulo 5.
Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pega a sua maca e vai para casa. Versículo 25. Imediatamente se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Quer dizer, ele saiu louvando a Deus, um crente, ele cria nele como Messias, foi perdoar os seus pecados, saiu louvando a Deus, dando testemunho. Ele foi para casa louvando a Deus. Agora a reação dos outros que estavam presentes. Versículo 26. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e cheios de temor. Imagina, perplexos, atônitos, temerosos, com temor. Fala, por que é esse? Você poder temendo aqui, ó. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Lá em Marcos fala que deram glória a Deus. Aqui também fala que todos atônitos glorificaram a Deus. Mas infelizmente, embora eles tenham glorificado a Deus pelo que aconteceu ali, eu acredito que sejam, talvez entre os escribas, se tivesse alguém sincero lá que realmente creu, e talvez o dar glória a Deus foi sincero, com pessoas da multidão, que não pertenciam aos escribas, nem aos fariseus, nada, tenham dado a glória a Deus, mas toda essa multidão, com algumas possíveis exceções, toda essa multidão, principalmente os incrédulos, fariseus e escribas, os doutores da lei, na verdade, não creram que ele era o Messias. Não creio, simplesmente talvez tenham crido que fosse um grande profeta que Deus levantou, alguém com poder, alguém com uma certa autoridade, mas não houve, no geral aqui, uma aceitação de que o Messias estava presente ali, o Deus manifestado em carne estava presente ali. Não acredito pelas passagens que nós verificamos. Vamos abrir Mateus capítulo 9, versículo 8, que também fala, você veja que cada evangelho dá um detalhe a mais para enriquecer, né? Mateus 9, 8. Mateus capítulo 9, versículo 8. Fala da mesma situação, né? Vamos reler novamente o versículo 6, Mateus capítulo 9, versículo 6. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Versículo 7. Ele se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. O que quer dizer esse texto aqui? Embora tenham glorificado a Deus pelo que aconteceu, e ficaram deslumbrados, impactados, perplexos, atônitos, tudo, no final do versículo 8 fala, cheios de temor, e o povo glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Quer dizer, estavam olhando para Jesus como um simples homem, alguém que recebeu autoridade, talvez um grande profeta, que surgiu lá, que estavam começando a conhecê-lo, que Deus deu autoridade, operou aquele milagre, mas não estavam crendo que ele fosse o Messias. Não estavam crendo e nem podiam imaginar que o Deus manifestado em carne, o Criador, o sustentador do universo, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, estava presente ali. Simplesmente disseram que Deus deu tal autoridade aos homens. Quer dizer, eles não estavam encarando Jesus como o próprio Messias. Vamos voltar para Marcos, capítulo 2. Veja o que é incredulidade, né? Marcos, capítulo 2. Então nós verificamos aqui que os escribas e fariseus foram lá para ver se Jesus caía em alguma contradição, para verificar que se esses milagres eram genuínos ou não, enfim, o que ele estava ensinando, e uma série de coisas, ficaram mais endurecidos ainda. Eles não puderam, tanto ficaram quietos, eles não puderam negar o fato, a evidência objetiva, a prova objetiva do milagre. E nem podiam levantar e contestar que o homem não foi perdoado, porque Cristo demonstrou poder e autoridade. Deus não ia usar uma pessoa que fosse herética, que tivesse contra a palavra de Deus, para curar uma pessoa, né? Então ficaram calados lá, calados, impactados, não esperavam isso. Mas interessante, nós verificamos em outras situações também, como no caso Cristo restaurou a vida de Lázaro, e que ninguém negou, houve testemunhos oculares, até dos incrédulos, inimigos de Jesus, viram. Eles nunca puderam negar os fatos dos milagres de Cristo, mas cada vez eles ficaram mais endurecidos. E no caso aqui, eles ficaram endurecidos
Eles não saíram crendo e louvando a Deus, puxa, se converteram. Ao contrário, puxa, nosso Messias está presente, que oportunidade para eles se levantarem e falarem para a multidão. Ó, nós somos estudiosos da lei, conhecemos a lei, estudando as profecias, nós, pela autoridade que nós temos, podemos dizer, esse homem é o Messias, ele está cumprindo as profecias. Ao contrário, ficaram mais endurecidos, talvez pensando, como podemos matar esse homem? Inclusive com inveja, porque ele estava rebanhando multidões. Acontece que crer em Jesus como Salvador, como Deus, como Messias, no contexto que eles estão falando, envolvia o quê? A vontade. A vontade. Não só o intelecto e as emoções, envolvia a vontade. E eles não quiseram crer, eles rejeitaram, não quiseram acreditar em Jesus. Rejeitaram sua mensagem, rejeitaram os milagres, rejeitaram tudo, ficaram endurecidos. Então hoje em dia tem pessoas também, né? Que não é tanto eu não posso crer por falta de evidências na palavra de Deus, mas eu não quero crer, porque como eu falei, crer envolve o quê? Envolve a vontade. Muitas pessoas não querem crer, rejeitam a verdade, preferem dar guarida para a mentira. Voltei para Marcos, capítulo 2, versículo 11. E eu lhes digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos e foi para casa. Outra coisa importante, o gabarito para verificarmos o que é realmente uma cura verdadeira, conforme foi pregado por Cristo e mesmo pelos apóstolos que receberam a autoridade de Cristo, qual foi? Quando ele falou para o paralítico, levante-se, pega a sua maca e vá para casa, a cura foi imediata. A cura foi instantânea, não houve um processo de cura. Outra coisa, a cura foi completa, total e foi duradoura. Evidentemente até que ele morresse, né? Mas foi duradoura. Você pega esses milagres de hoje, principalmente alguns que aparecem na televisão, são falsos mestres, falsos profetas, falsos milagreiros, né? O que acontece? Falsos ensinadores na palavra de Deus. O que acontece? Eles não curam verdadeiramente. Não há cura. A cura não é instantânea, imediata. A cura não é completa, total. É meia, como diz a meia boca assim, né? Eles não entender que é quase que fosse um processo. E essas pessoas que às vezes são influenciadas emocionalmente, na verdade, a cura, além de ser cura, não é duradoura. Quer dizer, as curas de hoje, operado por esses homens que aparecem por aí dizendo que são pregadores da verdade, não são verdadeiras curas. Elas não resistem a esse gabarito aqui, ó. Cura imediata e instantânea, total e completa e duradoura. Isso vale a pena. Então nós precisamos ter discernimento, não aceitar esses, sem contar que tem pessoas, tem falsos pregadores aí que contratam atores, né? Para fingir que estão cegos, foram curados, paralíticos e outras coisas mais, né? Veja a diferença. Então nós indicamos que o texto revela que Jesus é Deus, ele tem autoridade e poder para perdoar pecados, tanto que hoje aquele que crê nele como Salvador, reconhece que é pecador, recebe Jesus como o único suficiente Salvador, ele é perdoado, porque Jesus tem autoridade e poder para perdoar pecados. Outra coisa importante, ele tem poder, ele é onipotente, onipresente e onisciente. E ele está em todos os lugares, tem todo o poder, sabe todas as coisas. Ele demonstrou que ele é onipotente, tanto que ele curou o paralítico. E várias vezes nós verificamos nos evangelhos milagres operados por Cristo, né? Milagres, e também vemos o poder que ele tem para curar qualquer enfermidade. Curou vários cegos, leprosos, e várias pessoas com problemas, né? Outra coisa importante também aqui é o seguinte: ele sabia o que estava na mente e nos corações daqueles incrédulos, aquele onisciente. Então ele sabe o que está no seu coração, se você é sincero ou não. Você que já teve um encontro com Cristo, você que recebeu Jesus como Salvador, ele sabe o que está no seu coração, ele sabe o que está na tua mente, se você é sincero ou não, ele sabe as suas motivações, até mesmo quando está adorando. Então, preste atenção, não, se nada pode ser escondido no Senhor Jesus. Outra coisa que fica importante também, Jesus, no versículo 10 do capítulo 2 de Marcos: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico:
Eu lhe digo, levanta-te, pega a sua marca e vá para casa. Então podemos dizer o seguinte, pela fé o paralítico obedeceu. Que Jesus falou, deu uma ordem, levanta e pega a tua marca e vai para casa. Então pela fé o paralítico obedeceu. E realmente deu uma prova viva aqui de que o crente deve viver pela fé, deve andar pela fé. Pela fé o paralítico obedeceu. Por que você disse que pela fé o paralítico obedeceu? Não só porque isso aconteceu, mas nós verificamos na palavra de Deus que quando Deus dá uma ordem, Ele dá o poder, a capacidade fornecida pelo Espírito Santo para nós obedecermos. Assim são os mandamentos também. Se Ele dá um mandamento, Ele nos dá a capacidade, o poder do Espírito Santo que habita em nós para nós obedecermos. Então pela fé nós obedecemos. Aqui no caso, pela fé, o paralítico obedeceu. Ele se levantou, ele creu na palavra de Jesus. Pela fé ele obedeceu, pegou a maca e andou. Pela fé, nós devemos andar por fé e não por vista. Nós devemos andar pela fé, viver pela fé. Então, cada mandamento que nós encontramos no Novo Testamento, para nós, pode ser obedecido pela fé. Nós podemos obedecer pela fé. Por quê? Porque o Espírito Santo nos capacita a crer. Então, quando Deus dá uma ordem, Ele capacita o homem a obedecer esse mandamento, essa ordem. Que bênção! Então você verifica, você que a princípio talvez estivesse pensando, puxa, ele vai falar sobre o quê? Eu pensei que ele fosse falar sobre coisas profundas, sobre Apocalipse, sobre um texto de Daniel, Isaías, seja o que for lá, algum texto, e não os evangelhos, que eu já li várias vezes, desde criança que eu conheço, desde a escola dominical, já conheço os evangelhos, se até contar as histórias, decorei as histórias, esses textos não têm aplicação para mim, não é verdade. Esse texto revelou que Jesus Cristo é Deus, que tem poder e autoridade para perdoar pecados, que tem poder para curar, como Ele curou aqui, Ele é onisciente, Ele é soberano e demonstrou o que mais aqui? A bondade dEle. Eu falei para você que está me ouvindo aqui, que em várias ocasiões nos evangelhos, Ele foi interrompido quando estava pregando por pessoas gritando, sejam cegos, leprosos, ou caso do paralítico, seja quem for, pedindo ajuda, e Ele parou a pregação, não ficou irado, não ficou aborrecido, não repreendeu a pessoa que interrompeu, ao contrário, naquele momento Ele deu atenção à pessoa, naquele momento Ele demonstrou ser acessível, naquele momento Ele demonstrou bondade, misericórdia, graça, amor, compaixão. Que maravilha, né? Ter um Deus que nos ama, somos objetos do amor dele, nós que o recebemos como Salvador, né? E que coisa maravilhosa! Qual deve ser a resposta, a reação sua diante de um texto tão maravilhoso como esse, que revela tantas coisas a respeito de Jesus? Adoração. A nossa resposta diante do texto que revelou atributos de Jesus, a nossa resposta deve ser o quê? Adorarmos e pela fé obedecermos, louvarmos o Senhor Jesus e proclamarmos esse evangelho maravilhoso que fala de um Cristo maravilhoso, um Cristo que morreu no teu lugar, no meu lugar, para que houvesse salvação. E a salvação pela graça mediante a fé. Reconhecer que é pecador, que está separado de Deus, que precisa do Senhor Jesus como Salvador. E no momento que você se apropria dele, você é salvo, regenerado, justificado, passa a ser filho de Deus. E o Espírito Santo vem habitar em você. É um texto maravilhoso esse. Um texto realmente que demonstra que Ele é o Salvador, o Deus manifestado em carne. E que é triste saber que muitas pessoas, talvez você que está me assistindo agora, que nunca teve um encontro com Cristo, tem rejeitado a mensagem, saber que crer envolve a vontade. Aliás, o homem todo, né? Inteligência, emoções, vontade, né? Mas a vontade é essencial. E os incrédulos lá, fariseus e os escribas, os doutores da lei, eles eram testemunhas oculares e ouviram também as palavras de Jesus, viram o milagre, não podiam negar o milagre, mas rejeitaram como Messias, como Deus, e ficaram mais endurecidos ainda. E no caso, porque já que crer envolve a vontade, eles não quiseram crer, eles não quiseram acreditar, rejeitaram. E você vai rejeitar Jesus como Salvador?
você não vai parar, meditar sobre quem ele é, se não despertou em você a curiosidade de examinar a palavra de Deus, a palavra tocou seu coração, você reconhece que é pecador, que você precisa de Jesus como Salvador pessoal, receba-o e será salvo. Você vai ter a mesma experiência lá do paralítico. O que fala no texto aqui, Jesus? Que fala que Jesus falou, perdoados estão os seus pecados. Lembra quando Jesus falou? E eles estavam no versículo 5 do capítulo 2 de Marcos. E vendo a fé que eles tinham, quer dizer, os amigos aos 4 mais o paralítico, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados são perdoados. Você não quer ter essa mesma experiência? Seus pecados são perdoados? Então receba o Senhor Jesus como Salvador pessoal. E você que é crente, não despreze os evangelhos, não despreze parte nenhuma da palavra de Deus. Nunca chegue ao ponto de dizer, eu conheço tão bem, tão exaustivamente, que não tem nada a aprender no texto, ao contrário. Sempre nós temos alguma coisa para aprender na palavra de Deus, inclusive nos evangelhos. Viu quanta coisa revelou a respeito da pessoa de Jesus? Talvez você não tivesse pensado. Então não passe batido quando estiver lendo os evangelhos, não. Peço que o Espírito Santo, em seu ministério de iluminação, revele a pessoa de Jesus, para que você possa, com reação, com resposta, adorá-lo, louvá-lo também e obedecê-lo pela fé. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse texto maravilhoso que revelou vários atributos de Jesus, que demonstrou que ele é Deus manifestado em carne, que ele é onipotente, que ele é soberano, que ele tem poder para perdoar, autoridade para perdoar pecados e poder, que ele tem poder, que é onisciente, sabe todas as coisas, que ele tem compaixão, misericórdia, bondade e que qualquer pessoa pode ter acesso a ele, uma vez reconhecendo o pecador e recebendo Jesus como Salvador pessoal. Te agradecemos, Senhor, e que a pessoa que estiver assistindo possa ter tocado por esse texto, e se no caso de não ter ainda tido encontro com Jesus, que possa ter um encontro com Jesus como Salvador pessoal, recebê-lo como Deus, manifestar em carne como o próprio Salvador. E aquele que é crente, que começa a valorizar cada vez mais toda a palavra de Deus, e que em resposta a esse texto aqui, responda, reaja com adoração. Te peço isso, te louvo e agradeço em nome de Senhor Jesus. Amém. Olá, eu vou ler um texto da palavra de Deus muito conhecido, mas nunca é demais nós relemos o texto, né? É 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu creio que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Eu creio que a palavra de Deus é inspirada verbalmente, que ela é toda escritura inspirada, inspiração plenária. Eu creio que a Bíblia é infalível, é inerrante, não há erros na palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, ela tem autoridade absoluta. É o grande instrumento usado por Deus Espírito Santo, que por sinal inspirou as Escrituras, para nossa santificação. É impossível alguém adquirir grande maturidade espiritual, cada vez mais semelhante a Jesus, sem a leitura, estudo, meditação e obediência da palavra de Deus. Sendo assim, eu queria pedir para você 3 favores. Primeiro é o seguinte: se você tem gostado, tem apreciado os meus estudos, se tem sido edificante para você, se tem tem sido relevante para você, tem feito uma diferença na sua vida, eu pediria que você se inscrevesse no meu canal. O segundo pedido é o seguinte: que você clicasse no sininho, que é exatamente indica que você gostou, indicar no gostei, que está apreciando. E o terceiro pedido é o seguinte: se tem sido relevante para você, tem sido uma bênção para você, se você tem apreciado os estudos, que você compartilhasse com outras pessoas, amigos, parentes, para que assim mais pessoas pudessem aprender mais da palavra de Deus, mais pessoas pudessem ser edificadas e, enfim, que Deus pudesse ser mais conhecido através da sua palavra.
e eu agradeço o fato de você estar me assistindo e que Deus possa me usar cada vez mais para que Deus alcance mais pessoas. O propósito desse canal é ser fiel à palavra de Deus e glorificar o Senhor Jesus. Eu agradeço e peço que você também ore por esses meus estudos, para que cada vez mais o Espírito Santo me capacite para expor com fidelidade a palavra de Deus. Tá ok?